Vamos olhar para as notícias internacionais agora. Gente, autoridades iranianas alertaram países vizinhos que bases norte-americanas serão atacadas no caso de uma ingerência dos Estados Unidos. Esse alerta foi dado às nações na região que abriga as bases militares dos Estados Unidos. E acontece depois de reiteradas declarações do presidente Donald Trump de que vai realizar ações em resposta à opressão violenta do regime iraniano contra os manifestantes que tomam as ruas do país. Em um post recente nas redes sociais, Donald Trump incitou os iranianos a continuarem indo para as ruas, disse que a ajuda está a caminho, nas palavras dele, e de acordo com o grupo Rihanna, pelo menos 2.500 pessoas já morreram nos protestos que acontecem no país. O regime iraniano marcou para hoje a execução de um jovem. Essa notícia vem chamando a atenção do mundo todo, gente, em uma demonstração de mais extremas de repressão às manifestações. A história de Efran Soltani também é um dos destaques lá no nosso site, o sbtnews.com.br. Esse jovem de 26 anos, Efran Soltani, foi preso no último dia 8 de janeiro por participar dos protestos contra o governo iraniano. A sentença de execução foi denunciada pela ONG de Direitos Humanos Ringal. A gente vai seguir falando sobre esse assunto, até pela repercussão internacional. Direto de Genebra, na Suíça, nosso analista de assuntos internacionais, Renato Machado, está comigo. Renato, muito bem-vindo aqui com a gente no Radar, nesta manhã, nos ajudando a olhar para toda essa situação no Irã. Essa execução do jovem está chamando a atenção de todo o planeta, claro que pelo contexto em que se encontra o país, mas também por ser um jovem condenado pela repressão do regime. Fato é, Renato, que a sentença contra o jovem pode ser lida, definida por lá como ódio contra Deus, e o Irã é conhecido por executar centenas de pessoas por esse crime. Como é que funcionam essas execuções no país e como é que você enxerga também essa execução desse jovem neste momento, hein? Bem-vindo. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que nos acompanham. É exatamente como você falou, esse crime de ódio contra Deus ou inimizade contra Deus, ele é evocado em praticamente toda a onda de protestos que acontece no Irã para perseguir os manifestantes, para, digamos assim, dar um exemplo, para tentar acabar com os protestos, mostrar uma linha dura, mostrar uma mão firme para tentar acabar com esses protestos. Basicamente, segue uma cartilha. Eles falam que esse crime é basicamente alguém que pega em armas ou atua para tirar a vida de alguém, para tirar a propriedade de alguém ou tirar a honra de alguém com o objetivo de criar medo ou criar um clima de insegurança, de instabilidade. Só que a legislação não é tão clara sobre o que seria esse clima de insegurança. Então, fica na mão dos juízes. Os juízes que são os grandes representantes da linha dura do regime, o chefe do judiciário é apontado diretamente pelo líder supremo, no caso o Ali Khamenei, então sempre cai nessa linha cinzenta e essas execuções são usadas para tentar acabar com os protestos. Quais podem ser as consequências políticas e até internacionais se essa execução acontecer, isso vier à tona? O que podemos ter de consequências, hein, Renato? Olha, internamente, o próprio chefe do judiciário, Mohsen Ejei, ele já falou que a partir do dia 8 de janeiro, todos que forem presos em protestos, eles serão enquadrados como os inimigos de Deus e precisam responder um processo sobre isso com o risco de pena de morte. O objetivo é, internamente, acabar com os protestos e que já vem com uma linha repressiva muito dura, com barbáries sendo cometidas. Tiro nos olhos, deixar os sacos com os corpos à vista da sociedade como um exemplo para evitar novas adesões a essas manifestações. Então, internamente, essa é a consequência, é pressionar os manifestantes. Externamente, já há uma grande mobilização, antes mesmo do anúncio dessa execução, líderes europeus como Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, Fritz Merz da Alemanha,
a Ursula von der Leyen, da Comissão Europeia, já tem aumentado a pressão sobre o Irã, com denúncias, com acusações de desrespeito aos direitos humanos, de barbárie, com essas mais de 2.000 mortas, segundo os números das organizações não governamentais. E isso tudo acaba dando um aval para o caso o presidente Donald Trump decida agir, ele não enfrentaria tantas consequências como enfrentou, por exemplo, no caso da ação da Venezuela. Essa condenação geral para o momento pode surgir, então, no ambiente externo, na geopolítica internacional, como uma defesa de direitos humanos, uma ação. Até há muito tempo atrás era muito usado um conceito de relações internacionais, responsabilidade de proteger. Eram ações humanitárias para proteger a população local. Claro que nada disso vai passar via Conselho de Segurança, onde o Irã tem aliados e tudo mais, mas ganharia um amplo apoio caso o presidente Trump, que ainda não tomou sua decisão final sobre as medidas, decida seguir esse caminho. Para as pessoas terem uma ideia, Renato, como é que tem sido o regime iraniano nos últimos anos em termos de repressão? Bem interessante, sempre na mesma linha. Esse talvez seja um protesto sem precedentes, talvez o caso mais parecido com esse seja de 2009, após a denúncia de fraude nas eleições iranianas, daí surgiu um movimento verde e a repressão foi muito dura, ou então em 2022 também foi muito dura, houve execuções por esse crime de inimizade ou ódio contra Deus, depois da morte da Mahsa Amini, que não estava usando o véu de maneira apropriada, segundo a acusação. Então, o regime iraniano sempre atua com uma repressão forte. No tempo que eu morei no Irã, entre 2018 e 2020, eu cobri algum desses protestos contra o jornalismo, como jornalista, realizados pela população. Um foi emblemático, foi em 2020, logo depois que o governo iraniano reconheceu que havia abatido por engano um avião comercial onde havia praticamente cidadãos iranianos. Então, essa foi uma manifestação muito dura e nas ruas o governo iraniano era com jatos de água, bala real, tiros reais. Então, foi uma das coberturas como jornalista mais difíceis que eu já fiz e foi um exemplo do que é capaz o regime iraniano. Renato, como é que a Europa tem se manifestado sobre os conflitos e sobre essa possível interferência dos Estados Unidos também? A Europa ainda não, os principais líderes ainda não comentaram uma possível intervenção dos Estados Unidos. Isso está sendo feito por outros aliados do Irã, não um aliado tão diretamente, mas o Brasil demonstrou preocupação com a atuação externa e defendeu que as decisões internas devem ser feitas pelo povo iraniano de maneira soberana. Só que os europeus estão condenando muito a atuação do regime na repressão dos protestos. Como eu te falei, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, o Keir Starmer, além de soltarem notas ou fazerem postagens criticando duramente o regime, criticando a violência de Estado, eles tomaram medidas diplomáticas, como convocar os embaixadores iranianos em suas capitais para prestar esclarecimentos. Então, tudo isso aumenta a pressão sobre o regime iraniano. Mas, por enquanto, ainda não tem uma notícia de uma intervenção diferente. Todos aguardam a posição do presidente Donald Trump, que ontem se reuniu com seus mais altos conselheiros de segurança nacional para decidir qual medida que iria tomar. Pela sua vivência de trabalho na região, Renato, também os seus estudos, sobre o assunto, você acredita que possa acontecer a queda do regime? Olha, é muito difícil, e no caso iraniano tem precedentes. Logo depois da Revolução de 79, é muito curioso que os analistas fizeram duas previsões, que o Ayatollah Ruhollah Khomeini não iria assumir o poder e que o regime não seria hostil ao Ocidente, e erraram nas duas, acabou se mostrando exatamente o contrário. Então é perigoso uma previsão sobre isso, mas eu digo que um regime como o iraniano, ele é muito mais estável do que outros. Seria uma ação
muito grande e teria consequências até graves para a região, uma queda do regime de uma hora para outra. É um regime repressível que abusa da repressão contra os seus moradores, que abusa do aparato militar para gerar instabilidade na região. Então, há muitos interessados na queda do regime. Só que eu não acho que estejamos perto disso. O regime vive um dos seus piores momentos, isso é fato. Crise interna agravada pelas sanções que estão em vigor desde 2018, quando o presidente Donald Trump decidiu se retirar do acordo nuclear. Então, os problemas econômicos do Irã só aumentam desde então. No nível externo, perdeu seus aliados. Bashar al-Assad foi derrubado na Síria. O Hezbollah, uma milícia que sempre contou com a ajuda iraniana, está extremamente enfraquecido. Os Houthis no Iêmen. Então, o Irã, e sem contar na Guerra dos 12 Dias do ano passado, onde o Irã saiu muito enfraquecido e os Estados Unidos ainda fez um ataque contra suas instalações nucleares. Então, vive um momento extremamente delicado o regime. Mas é difícil prever se isso vai evoluir para uma mudança de regime e as consequências disso. Existe o risco de quem ascendeu ao poder, por exemplo, se for um braço militar, de criar um regime muito mais repressivo, muito mais errático na região do que o atual. Então, é uma questão que ainda divide opiniões. Claro que todos condenam o regime, mas, por exemplo, entre os seus vizinhos, os países do Golfo, alguns da Península Arábica, a gente já não vê tantas demonstrações abertas em favor da queda do regime. A gente vê muito mais precaução nas falas sobre esse assunto. Uma região com muitas complexidades. Renato, muito obrigada pelo seu olhar, sempre muito bom tê-lo aqui no Radar. Ótima tarde já para você por aí. Até mais.